Não, não creio em mudança, Fabiola. Não creio que o X volte ao ar, mas creio que esta ação pode, eventualmente, dependendo do movimento que fizer o Nunes Marques, essa ação pode mostrar algo que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, que é uma fresta, uma trinca. A trinca hoje só pode ser observada nos bastidores. E se o Nunes Marques quiser, ele pode trazer essa trinca que existe dentro do Supremo para a ribalta, para o primeiro plano, né? O Nunes Marques é um juiz absolutamente imprevisível, portanto, muito fácil de prever os seus movimentos, né? Ele já desfez, por decisão liminar no Supremo, decisão colegiada tomada pelos 7 integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele é imprevisível, né? Agora, em tese, não faz nexo que um ministro sozinho desfaça a decisão de uma turma de 5 magistrados, né? Então, é improvável que ele, a menos que surte, é improvável que ele decida liminarmente, sozinho, numa canetada, levar a rede X ao ar novamente, né? Agora, por uma trapaça do algoritmo, porque esse sistema eletrônico de distribuição do Supremo Tribunal Federal, eh, ele é que escolhe o relator, então houve ali uma trapaça do algoritmo e jogou água no chope do Alexandre de Moraes e escolheu sorteou como relator dessa ação, movida pelo Partido Novo, o Nunes Marques, né? E o Alexandre de Moraes nem teve tempo de celebrar direito o aval unânime que ele obteve na primeira turma, a sua decisão de suspender o X no Brasil. E a encrenca está aí de volta, a ribalta. E, como disse, é improvável que o Nunes Marques recoloque a plataforma do Elon Musk no ar, mas, se ele quiser, ele pode acionar ali o seu bolsonarismo para jogar isso para o plenário, não para a primeira turma, que já se manifestou, mas para o plenário. Havia, inclusive, essa dúvida, antes que o Alexandre de Moraes recorresse à primeira turma, havia uma dúvida. Será que ele não deveria ter levado isso direto para o plenário geral? A turma tem 5 integrantes, há 2 turmas no Supremo Tribunal Federal, ambas com 5 membros, o presidente não participa das turmas. E há o plenário geral, com 11 integrantes. Ele devia ter levado isso para o plenário. Por quê? Porque na turma negociou-se uma unanimidade. No plenário pode haver uma ou duas vozes dissonantes, o que quebraria a unanimidade. E o Alexandre de Moraes farejou esse risco, o risco das defecções, e levou para a primeira turma. O Bolsonaro, quando indicou o Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, ele dispensou todos os pudores, né? E disse: olha, esse representa 10% de mim dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, com a toga sobre os ombros, agora o Nunes Marques, ele precisa decidir se ele vai assumir essa pecha, essa fama de ministro gorjeta, os 10%, ou se ele vai refutar essa oportunidade que ele tem de deixar o seu padrinho 100% satisfeito. Então, o ministro 10% vai ter que dizer como ele precisa, ele deve ou não agradar, o Bolsonaro vai agradar ou não vai agradar. Quando indicou o André Mendonça, o Bolsonaro refez a conta, né? Agora tem 2 que representam 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido e votado no Supremo. Ele, evidentemente, tropeçou na matemática, porque 2 indicados num colegiado de 11 valem 18% do Supremo. Mas ele acha que não errou no prognóstico. Então, ele espera que agora, nesse embate que envolve o X, o Elon Musk, esse seu escolhido, o André Mendonça, também se revele terrivelmente vassalo. Ele que foi escolhido por ser terrivelmente evangélico, agora tem a oportunidade de demonstrar se vai ser ou não terrivelmente vassalo em relação ao Bolsonaro. Então, é preciso ver se o Nunes Marques vai encaminhar dessa maneira. Não desfaz a decisão do Alexandre de Moraes, por decisão liminar, que não faria sentido, que ele se revoltasse, se sublevasse contra uma decisão de 5 ministros da primeira turma, mas ele pode, eventualmente, jogar para o plenário geral, o plenário com 11 ministros.
E aí vamos ver que bicho dá, não é? Então vamos saber agora, Fabiola, se o bolsonarismo do Nunes Marques está nos cascos ou não. Se ele ainda tem essa perspectiva do Bolsonaro de representar 10% do ex-presidente no Supremo, ou se já se livrou desta pecha, né? Então ele pode, se ele quiser, ele pode criar esse constrangimento. Não vai rever a decisão. É muito improvável, porque hoje a maioria dos membros do Supremo se dispõe a avalizar a decisão do Alexandre de Moraes de retirar o X do ar. Mas ele pode expor essa trinca no Supremo Tribunal Federal, o que já será uma grande coisa para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para o Elon Musk, que vão dizer, vão aproveitar esta trinca, se ela for exposta de fato, para impulsionar lá o 7 de setembro, para fazer graça nas redes sociais. Ó, tem um ponto, Sakamoto, que o Novo usa